Olá, meu nome é Emory Callahan, e hoje eu quero compartilhar com vocês algo que mudou completamente a minha vida. Não é fácil falar sobre isso, sabe? Mas sinto que é importante. Tudo começou quando eu tinha apenas 12 anos. Eu era só uma menina comum de Houston, Texas, curtindo minha infância, brincando com meus amigos, indo à escola, essas coisas normais que toda criança faz. Mas aí, de repente, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu fui diagnosticada com uma doença rara, dessas que os médicos franzem a testa e falam um monte de palavras complicadas que a gente não entende direito. No começo, eu não sabia o que estava acontecendo. Só via meus pais, Laura e Michael, cada vez mais preocupados. As visitas ao hospital começaram a ficar mais frequentes, e logo eu estava passando mais tempo lá do que em casa. Sabe quando você sente que algo está muito errado, mesmo que os adultos tentem esconder? Era assim que eu me sentia. Aos poucos, fui entendendo que minha situação era grave, muito grave. Os médicos faziam o possível, mas nada parecia funcionar. Eu via o desespero nos olhos dos meus pais, mesmo quando eles tentavam sorrir para mim. Foi difícil, muito difícil. Eu era só uma criança, entende? Deveria estar preocupada com lição de casa, não com a possibilidade de morrer. Mas lá estava eu, deitada numa cama de hospital, com tubos e máquinas ao meu redor, sentindo meu corpo ficar mais fraco a cada dia. Mas o que aconteceu depois? Bem, é isso que eu quero contar. Foi algo que mudou não só a minha vida, mas a forma como eu vejo o mundo, a morte e tudo mais. Foi uma experiência que me marcou profundamente e que, até hoje, me emociona quando falo sobre ela. Não é fácil colocar em palavras como descrever algo tão extraordinário, tão fora deste mundo, mas eu vou tentar. Vou tentar contar da melhor forma possível o que aconteceu comigo naquele hospital em Houston. A jornada que eu fiz para além desta vida e o que eu aprendi lá. Então, se você puder, abra sua mente e seu coração para o que vou contar. Pode parecer estranho, inacreditável até, mas posso garantir que cada palavra é verdadeira. É a minha história, a história de como eu, Emory Callahan, uma menina comum de 12 anos, fiz uma viagem ao céu e voltei para contar. Sabe, é estranho olhar para trás e lembrar daqueles dias no hospital. É como se fosse outra vida, sabe? Eu estava ali, naquela cama, com meu corpo cada vez mais fraco. Os dias se arrastavam, um após o outro, sempre iguais. Exames, tratamentos, mais tratamentos. Era uma rotina exaustiva e assustadora. Eu lembro de olhar pela janela do quarto do hospital e ver as pessoas lá fora, vivendo suas vidas normais. Crianças da minha idade indo para a escola, brincando no parque. E eu ali, presa naquela cama, lutando por cada respiração. É difícil explicar como me sentia. Era uma mistura de medo, tristeza e uma espécie de aceitação resignada. Meus pais, eles tentavam ser fortes por mim, mas eu via o quanto estavam sofrendo. Minha mãe, Laura, passava horas sentada ao lado da minha cama, segurando minha mão. Às vezes, quando ela achava que eu estava dormindo, eu a ouvia chorar baixinho. Meu pai, Michael, era o tipo durão, sabe? Mas eu via como suas mãos tremiam quando ele falava com os médicos. Os médicos, eles eram bons, sabe? Tentavam de tudo. Mas eu percebia pelos seus olhares, pela forma como falavam em voz baixa com meus pais, que as coisas não estavam indo bem. Eu ouvia palavras como terminal e sem opções. Mesmo sendo criança, eu entendia o que isso significava. Teve um dia em particular que eu nunca vou esquecer. Foi o dia em que tudo mudou. Eu me sentia particularmente fraca naquele dia. Respirar estava difícil e eu tinha dores por todo o corpo. Meus pais estavam lá como sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão, um silêncio pesado. Eu lembro de olhar para o rosto da minha mãe e ver lágrimas silenciosas escorrendo. Meu pai segurava minha mão com tanta força que chegava a doer um pouco, mas eu não reclamei.
Eu sabia, de alguma forma, que aquele poderia ser nosso último momento juntos. Os médicos entravam e saíam do quarto com mais frequência. As enfermeiras ajustavam os equipamentos, trocavam bolsas de soro. Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta. Eu me lembro de pensar em todas as coisas que eu nunca faria. Nunca iria para o ensino médio, nunca teria meu primeiro beijo, nunca dirigiria um carro. Era assustador, mas ao mesmo tempo, eu me sentia estranhamente em paz. Como se algo dentro de mim soubesse que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Minha visão começou a ficar embaçada. Os sons ao meu redor pareciam distantes, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu ouvi minha mãe gritar por um médico, senti meu pai apertar ainda mais minha mão. E então aconteceu algo que eu nunca poderia ter imaginado. Algo que mudaria tudo. É difícil descrever exatamente o que aconteceu a seguir. Como explicar algo que está além das palavras, mas vou tentar, porque é importante. É a parte mais incrível da minha história. Num momento, eu estava ali, deitada na cama do hospital, sentindo meu corpo fraco e dolorido. No instante seguinte, tudo mudou. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado dentro de mim. De repente, toda a dor, todo o desconforto, simplesmente desapareceu. Me senti leve, incrivelmente leve, como se meu corpo não pesasse nada. E então, a coisa mais estranha aconteceu. Eu me vi flutuando acima da minha própria cama. Sim, você ouviu direito. Eu estava olhando para baixo, vendo meu próprio corpo deitado lá. Foi assustador no começo. Eu podia ver os médicos e enfermeiras correndo ao redor da cama, fazendo algo no meu corpo. Meus pais estavam lá, chorando, gritando. Eu queria dizer a eles que estava bem, que não precisavam se preocupar. Mas quando tentei falar, ninguém me ouviu. Eu flutuava ali, observando tudo. Era como assistir a um filme, sabe? Só que o filme era sobre mim, sobre minha própria morte. Ou quase morte, como vim a entender depois. E então, algo incrível aconteceu. No canto do quarto, uma luz começou a aparecer. Não era uma luz comum, sabe? Era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Brilhante, mas não de um jeito que machucasse os olhos. Era quente e acolhedora. A luz foi ficando mais forte, mais intensa, e eu me senti atraída por ela. Não de um jeito assustador, mas como se ela estivesse me chamando, me convidando. E eu queria ir. Queria muito. Enquanto eu me aproximava da luz, comecei a sentir uma paz incrível. Todos os medos, todas as preocupações que eu tinha, sobre a doença, sobre morrer, sobre deixar meus pais, tudo isso simplesmente sumiu. Foi substituído por uma sensação de amor e segurança que eu nunca tinha experimentado antes. E então, eu entrei na luz. Foi como mergulhar em um oceano de amor puro. Eu me sentia envolvida, protegida, como se nada de ruim pudesse me acontecer ali. Quando a luz se dissipou, eu me vi em um lugar, bem, em um lugar que não era mais o hospital. Era um lugar que eu nunca tinha visto antes, mas que, de alguma forma, parecia familiar, como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. O ar ali era diferente, mais leve, mais puro. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tinha visto na Terra. Havia uma música suave ao fundo, como se o próprio ar estivesse cantando. Eu me sentia completa. Como se todas as peças do quebra-cabeça da minha existência tivessem finalmente se encaixado. Pela primeira vez na minha vida, ou seria além da vida, eu me sentia verdadeiramente em paz. Foi nesse momento que eu percebi. Eu não estava mais no mundo que eu conhecia. Eu tinha cruzado algum tipo de fronteira. Estava em um lugar novo, um lugar maravilhoso. Um lugar que muitos chamam de céu. E minha jornada ali estava apenas começando. Quando a luz ao meu redor se dissipou completamente, eu me vi em um lugar que, bem, dizer que era lindo seria pouco. Era de tirar o fôlego. Imagina o jardim mais bonito que você já viu na sua vida e multiplica por 1000. Ainda assim não chega perto do que eu vi. Eu estava em um imenso jardim.
O céu acima de mim era de um azul tão profundo e brilhante que parecia quase irreal. Não havia sol visível, mas tudo estava banhado em uma luz suave e dourada que parecia vir de todo lugar e lugar nenhum ao mesmo tempo. As flores. Ah, as flores. Elas eram de todas as cores imagináveis, e algumas que eu nem sabia que existiam. Rosas, lírios, orquídeas e outras flores que eu nunca tinha visto antes. Cada uma mais linda que a outra. E o cheiro, meu Deus, o cheiro. Era um perfume doce e suave que enchia o ar, mas não era enjoativo. Era como se cada respiração me enchesse de vida e energia. A grama sob meus pés era de um verde vibrante, macia como veludo. Cada passo que eu dava era como pisar em nuvens. Havia árvores majestosas espalhadas pelo jardim, com folhas que brilhavam como se fossem feitas de ouro e prata. E o som, havia uma música no ar. Não era como nada que eu já tinha ouvido antes. Era como se milhares de vozes angelicais estivessem cantando em perfeita harmonia. A melodia era tão bela que quase doía ouvir, mas ao mesmo tempo, eu não queria que parasse nunca. Enquanto eu caminhava pelo jardim, maravilhada com tudo ao meu redor, percebi algo estranho. Eu não estava usando a camisola do hospital. Na verdade, eu nem me lembrava mais como era estar doente. Meu corpo se sentia leve, forte, saudável. Eu estava vestida com algo que parecia ser feito de luz pura, uma roupa que brilhava suavemente. O mais incrível era como eu me sentia. Toda a dor, todo o medo, toda a tristeza que eu tinha sentido durante minha doença, tudo isso tinha desaparecido completamente. No lugar disso, havia uma paz profunda, uma alegria que eu nunca tinha experimentado antes. Era como se cada célula do meu corpo, se é que eu ainda tinha um corpo, estivesse cantando de felicidade. Enquanto eu caminhava pelo jardim, vi outras pessoas ao longe. Elas pareciam tão felizes e em paz quanto eu. Algumas estavam sozinhas, contemplando as flores ou olhando para o céu. Outras estavam em pequenos grupos, conversando animadamente. Todos tinham um brilho suave ao seu redor, como se estivessem iluminados por dentro. Eu me perguntava se conhecia alguma daquelas pessoas. Será que eram pessoas que também tinham morrido? Ou eram anjos? Eu não sabia, mas de alguma forma, isso não parecia importante. Eu me sentia conectada a todos eles, como se fôssemos parte de uma grande família. À medida que eu explorava mais o jardim, descobri pequenos riachos de água cristalina que serpenteavam entre as flores. A água brilhava como se fosse feita de diamantes líquidos. O som suave da água corrente se misturava perfeitamente com a música angelical no ar. Eu não sei quanto tempo passei ali. Poderiam ter sido minutos ou poderiam ter sido séculos. O tempo parecia não ter significado naquele lugar. Eu só sabia que nunca tinha me sentido tão em paz, tão completa. Foi então que eu o vi. Um homem vestido de branco, caminhando em minha direção. Mesmo antes dele chegar perto, eu sabia quem era. Meu coração, se é que eu ainda tinha um, parecia que ia explodir de alegria e reverência. Era ele. Era Jesus. Vou ser honesta com vocês. Nada poderia ter me preparado para aquele momento. Ver Jesus caminhando em minha direção, bem, é algo que palavras simplesmente não conseguem descrever adequadamente. Mas vou tentar. Ele se aproximava lentamente, e cada passo que dava parecia fazer o jardim ficar ainda mais brilhante. Sua túnica era de um branco tão puro que quase doía olhar diretamente para ela. Mas seu rosto... seu rosto... O rosto de Jesus... Como posso descrever? Era ao mesmo tempo familiar e totalmente novo. Seus olhos eram profundos, de um marrom tão escuro que parecia quase preto, mas brilhavam com uma luz interior que me fazia sentir completamente exposta e totalmente amada ao mesmo tempo. Seu sorriso era gentil, cheio de compreensão e compaixão. Quando ele chegou perto de mim, parou e disse: "Emory, minha filha." Sua voz era como música, como o som de 1000 cachoeiras, como o sussurro mais suave, tudo ao mesmo tempo.
E o modo como ele disse meu nome era como se ele me conhecesse melhor do que eu mesma me conhecia. Fiquei ali, paralisada, sem saber o que dizer ou fazer. Parte de mim queria se ajoelhar, outra parte queria correr e abraçá-lo. Antes que eu pudesse decidir, Jesus abriu os braços e me envolveu em um abraço. Naquele momento, senti todo o amor do universo me envolver. Era um amor tão puro, tão forte, tão incondicional que me fez tremer. Todas as dúvidas, todos os medos que eu já tive na vida simplesmente desapareceram. Eu me senti completamente segura, completamente aceita, completamente amada. Quando o abraço terminou, Jesus segurou minhas mãos e olhou nos meus olhos. Você passou por muita coisa, minha pequena. Ele disse, sua voz cheia de compreensão. Mas você foi tão corajosa. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de alegria pura. Eu tive tanto medo, confessei, minha voz tremendo um pouco. Jesus sorriu gentilmente. Eu sei, minha filha, eu estava com você o tempo todo, mesmo quando você não podia me ver ou sentir. Ficamos ali por um momento em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, mas um silêncio cheio de paz e compreensão mútua. Era como se, naquele momento, todas as perguntas que eu já tive estivessem sendo respondidas, mesmo sem palavras serem ditas. Então, Jesus soltou minhas mãos e fez um gesto amplo, indicando o jardim ao nosso redor. Venha, ele disse. Vamos caminhar um pouco. Há muito que quero te mostrar. Enquanto caminhávamos lado a lado pelo jardim celestial, eu me sentia completamente à vontade. Era como se eu estivesse conversando com meu melhor amigo, alguém que me conhecia por toda a eternidade. Jesus me falava sobre as flores, sobre as árvores, sobre a música no ar. Cada palavra dele parecia cheia de significado, de sabedoria antiga. Em um determinado momento, paramos perto de um riacho cristalino. Jesus se abaixou e tocou a água com a ponta dos dedos. Ondas de luz se espalharam pela superfície da água. Veja, Emory, ele disse. Assim como esta água reflete a luz, cada alma reflete o amor de Deus. Algumas vezes a superfície pode estar agitada, mas a luz sempre encontra um caminho. Fiquei maravilhada com a profundidade de suas palavras. Cada coisa que ele dizia parecia tocar minha alma de uma maneira que eu nunca tinha experimentado antes. À medida que continuávamos nossa caminhada, eu sentia que estava sendo renovada, transformada. Cada passo ao lado de Jesus era como uma lição de amor, de compaixão, de compreensão. Eu começava a ver o mundo, a vida, de uma maneira completamente nova. E foi então que chegamos a uma árvore diferente de todas as outras que eu tinha visto no jardim. Seus frutos brilhavam como ouro puro, e um aroma doce e irresistível emanava deles. Jesus parou diante da árvore e se virou para mim com um sorriso enigmático. Eu sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Jesus se aproximou da árvore e, com um movimento suave, colheu um dos frutos dourados. Ele o segurou em suas mãos por um momento, olhando para ele com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Era uma mistura de reverência, amor e algo mais. Sabedoria, talvez? Então, ele se virou para mim e estendeu o fruto. Este, Emory, disse ele, é o fruto da vida. Eu olhei para o fruto, fascinada. Ele brilhava com uma luz própria, como se fosse feito de sol líquido. Posso comer? Perguntei, hesitante. Jesus sorriu. É para isso que ele existe, minha filha. Com as mãos tremendo um pouco, espeguei o fruto. Era surpreendentemente leve, quase como se não tivesse peso algum. Levei-o à boca e dei uma mordida. O sabor, como posso descrever? Era doce, sim, mas não de um jeito que eu já tivesse experimentado antes. Era como se eu estivesse provando a própria essência da vida. Cada mordida parecia me encher de energia, de vitalidade. À medida que eu comia, sentia algo despertar dentro de mim.
Era como se véus estivessem sendo removidos dos meus olhos, como se eu estivesse vendo o mundo, não, o universo, com clareza pela primeira vez. De repente, todas as perguntas que eu tinha sobre a vida, sobre o céu, sobre o futuro, vieram à tona. Era como se o fruto tivesse desbloqueado alguma coisa dentro de mim. Jesus, eu disse engolindo o último pedaço do fruto, posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu, seus olhos brilhando com o que parecia ser diversão. Claro, Emory. O que você quer saber? Hesitei por um momento. Havia tantas coisas que eu queria perguntar, mas uma questão em particular se destacava. O fim do mundo. Eu finalmente disse. Quando vai acontecer? Como será? Jesus não pareceu surpreso com minha pergunta. Ele se sentou na grama macia e fez um gesto para que eu me juntasse a ele. Quando me sentei, ele começou a falar. O fim do mundo, Emory, não é bem como as pessoas na Terra imaginam, disse ele, sua voz calma e serena. Não será um momento de destruição total, mas sim de renovação. Eu ouvia, fascinada, enquanto ele continuava. Haverá um tempo em que um novo céu e uma nova terra surgirão. Um lugar onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem morte. Onde todos os que amam a Deus estarão juntos, em perfeita harmonia. Mas, quando isso vai acontecer? Perguntei, ansiosa. Jesus sorriu gentilmente. O tempo de Deus não é como o tempo dos homens, minha filha. Não cabe a nós saber o dia ou a hora. O importante é viver cada dia com amor, com compaixão, fazendo o bem e espalhando a mensagem de Deus. Fiquei pensativa por um momento, digerindo suas palavras. Então, não devemos ter medo do fim do mundo? Não, Emory. Jesus respondeu, sua voz cheia de certeza. Aqueles que amam a Deus não têm nada a temer. O fim será apenas o começo de algo muito mais belo. Ficamos ali sentados por um tempo, em silêncio confortável. Eu olhava para o jardim ao nosso redor, para as cores vibrantes, para a luz dourada que parecia vir de todo lugar. E percebi que, se o novo céu e a nova terra fossem qualquer coisa parecida com isso, realmente não havia nada a temer. Jesus se levantou e estendeu a mão para mim. Vamos, ele disse. Há mais que quero te mostrar. Enquanto caminhávamos, eu sentia uma paz profunda. As palavras de Jesus sobre o fim do mundo, longe de me assustar, me encheram de esperança. Era reconfortante saber que, no final, tudo ficaria bem. Que todo o sofrimento, toda a dor que eu tinha experimentado na terra, um dia seria apenas uma memória distante. E assim, de mãos dadas com Jesus, eu continuei minha jornada pelo céu, ansiosa para ver o que mais ele tinha para me mostrar. Enquanto caminhávamos pelo jardim celestial, uma pergunta que sempre me intrigou veio à mente. Reuni coragem e decidi perguntar a Jesus. Jesus, comecei, um pouco hesitante. Como as pessoas chegam ao céu? Quero dizer, o que é preciso para entrar aqui? Jesus parou de caminhar e se virou para mim. Seus olhos eram profundos e cheios de compreensão. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando como responder. Emory? Ele começou, sua voz suave mas clara. O que vou te contar pode surpreender você. É algo que poucos na Terra realmente entendem. Eu assenti, ansiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. Apenas 1% das pessoas que chegam ao céu o fazem por causa de uma devoção fervorosa a Deus. Jesus revelou. Fiquei chocada. Apenas 1%? Mas, e os outros 99%? Jesus sorriu gentilmente. A maioria das pessoas é acolhida aqui pela misericórdia divina. Não é sobre seguir regras rígidas ou ter uma fé inabalável. É sobre o coração da pessoa, sobre sua bondade, sobre seu desejo de estar em comunhão com Deus, mesmo que não percebam isso conscientemente. Fiquei em silêncio por um momento, tentando processar essa informação. Era tão diferente do que eu sempre tinha ouvido. Mas e continuei.
E as pessoas que não acreditam em Deus, ou que seguem outras religiões? Jesus colocou sua mão em meu ombro. Emory, o amor de Deus é muito maior do que qualquer religião ou crença. Ele olha para o coração das pessoas, aqueles que vivem com amor, que tratam os outros com bondade e compaixão, que buscam fazer o bem. Esses estão mais próximos de Deus do que imaginam, mesmo que não o chamem pelo nome que você conhece. Eu estava maravilhada. Era uma visão tão mais ampla, tão mais inclusiva do que eu jamais tinha imaginado. Então, eu disse lentamente: o que realmente importa é como vivemos nossas vidas, como tratamos os outros. Exatamente, Jesus respondeu, seus olhos brilhando. O amor é a chave, Emory. O amor a Deus, que se manifesta através do amor ao próximo. Não é sobre rituais ou dogmas. É sobre viver o amor em todas as suas formas. Ficamos em silêncio por um momento enquanto eu absorvia tudo isso. Era uma revelação que mudava completamente minha compreensão do céu e do julgamento das almas. Jesus, eu disse finalmente, isso é incrível. Mas por que tão poucas pessoas na Terra parecem entender isso? Ele suspirou suavemente. Muitas vezes, os humanos complicam o que é simples. Eles criam regras e divisões onde deveria haver apenas amor e união. Mas lembre-se, Emory, cada alma que chega aqui é uma celebração. Cada uma é preciosa aos olhos de Deus. Enquanto continuávamos nossa caminhada, eu me sentia leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. A ideia de que o amor e a bondade eram o que realmente importava, que a misericórdia de Deus era tão vasta, era reconfortante e inspirador ao mesmo tempo. Percebi que tinha muito a refletir sobre essa revelação. Se eu tivesse a chance de voltar, sabia que veria o mundo e as pessoas ao meu redor de uma maneira completamente diferente. Jesus parecia perceber meus pensamentos. Lembre-se disso, Emory. Ele disse suavemente. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, por menor que pareça, tem um impacto eterno. É assim que se constrói o caminho para o céu. Com essas palavras ecoando em minha mente, continuamos nossa jornada pelo paraíso, e eu me sentia mais próxima do que nunca de entender o verdadeiro significado do amor divino. Conforme caminhávamos pelo jardim celestial, senti uma mudança sutil no ar. Era como se uma brisa suave tivesse começado a soprar, carregando consigo um aroma doce e reconfortante. Jesus parou de repente e se virou para mim, seus olhos cheios de um amor e uma seriedade que me fizeram prestar muita atenção. Emory, ele disse, sua voz suave mas firme, seu tempo aqui está chegando ao fim. Senti meu coração, ou o que quer que eu tivesse naquele estado, apertar. Já? Perguntei, sem conseguir esconder a tristeza na minha voz. Mas há tanto ainda que quero aprender, tanto que quero ver. Jesus sorriu gentilmente. Eu sei, minha filha, mas você tem uma missão importante a cumprir. Fiquei intrigada. Uma missão? Ele assentiu. Sim, Emory, você vai voltar à Terra, e quando voltar, terá uma tarefa muito especial. Eu ouvia atentamente, ansiosa para saber qual seria essa missão tão importante que me faria deixar este lugar maravilhoso. Sua missão, Jesus continuou, é compartilhar com os outros o que você aprendeu aqui. Contar a eles sobre o amor de Deus, sobre a importância da bondade e da compaixão. Fiquei um pouco assustada com a responsabilidade. Mas, e se as pessoas não acreditarem em mim? E se eu não souber o que dizer? Jesus colocou sua mão no meu ombro e imediatamente senti uma onda de conforto e coragem me envolver. Não se preocupe com isso, Emory. As palavras virão quando você precisar delas. O importante é que você viva o que aprendeu aqui. Jesus continuou, sua voz cheia de sabedoria e amor. Emory, sua missão não é apenas falar sobre o que viu aqui, é viver de acordo com isso. Cada dia será uma oportunidade de mostrar aos outros o amor de Deus através de suas ações. Eu assenti, ainda um pouco insegura, mas determinada a fazer o meu melhor. Como devo fazer isso, Jesus? Ele sorriu,
seus olhos brilhando com aprovação. Viva com bondade, Emory. Ajude aqueles que precisam, mesmo quando ninguém estiver olhando. Perdoe quem te machucar, mesmo quando for difícil. Ame os outros incondicionalmente como Deus ama você. Suas palavras tocaram meu coração profundamente. Eu sabia que não seria fácil, mas sentia que era algo que eu precisava fazer. E lembre-se, Jesus acrescentou, o amor é o maior presente que podemos oferecer uns aos outros. Não são necessárias grandes ações para mudar o mundo. Às vezes, um simples sorriso, uma palavra gentil, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Eu absorvia cada palavra, sentindo o peso e a importância desta missão. Eu vou tentar, Jesus. Prometo que vou fazer o meu melhor. Ele assentiu, seu sorriso cheio de confiança em mim. Sei que vai, minha filha, e lembre-se, você nunca estará sozinha. Estarei sempre com você, mesmo quando não puder me ver ou sentir. Então, Jesus se ajoelhou para ficar na minha altura e me olhou nos olhos. Há mais uma coisa, Emory. Quando você voltar, muitas pessoas vão querer saber sobre sua experiência aqui. Algumas vão acreditar em você, outras não. Não se preocupe com isso. Apenas compartilhe sua história com amor e honestidade. Eu assenti, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. E se eu esquecer alguma coisa, há tanto para lembrar? Jesus sorriu gentilmente. Não se preocupe. As memórias mais importantes ficarão com você. E mesmo que alguns detalhes se percam, o que realmente importa, o amor que você sentiu aqui, a paz que experimentou, isso ficará gravado em sua alma para sempre. Ele então se levantou e estendeu sua mão para mim. Venha, há mais um lugar que quero te mostrar antes que você volte. Um lugar que vai te dar força nos momentos difíceis que virão. Peguei sua mão, sentindo uma onda de coragem e amor me envolver. Enquanto caminhávamos, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Tinha recebido um propósito, uma missão. E mesmo que parecesse assustador, eu estava determinada a cumpri-la da melhor maneira possível. Jesus me guiou por um caminho que parecia brilhar sob nossos pés. À medida que avançávamos, eu podia sentir uma energia crescente no ar, como se estivéssemos nos aproximando de algo verdadeiramente extraordinário. Mal podia esperar para ver o que Jesus queria me mostrar a seguir. Conforme caminhávamos, o cenário ao nosso redor começou a mudar. O jardim celestial, com toda a sua beleza, gradualmente deu lugar a algo ainda mais impressionante. No horizonte, vi uma luz brilhante que parecia crescer à medida que nos aproximávamos. O que é aquilo? Perguntei, meus olhos mal conseguindo absorver o espetáculo à minha frente. Jesus sorriu, seus olhos brilhando com um tipo especial de alegria. Aquilo, Emory, é a Nova Jerusalém. À medida que nos aproximávamos, os detalhes da cidade começaram a se revelar. Era de tirar o fôlego. As paredes da cidade brilhavam com uma luz que parecia vir de dentro delas. Eram feitas de pedras preciosas de todas as cores imagináveis: jaspe, safira, esmeralda e muitas outras que eu nem sabia nomear. As ruas, as ruas, elas pareciam ser pavimentadas com ouro puro, mas um ouro diferente de tudo que eu já tinha visto. Era transparente, como vidro, refletindo a luz de uma maneira que fazia toda a cidade parecer estar viva. É incrível, eu sussurrei, mal conseguindo encontrar palavras para descrever o que estava vendo. Jesus assentiu. Esta é a cidade que Deus preparou para aqueles que o amam. Um dia, todos os que creem viverão aqui em perfeita harmonia. Enquanto caminhávamos pelas ruas douradas, vi pessoas, ou seriam anjos, movendo-se pela cidade. Todos pareciam irradiar uma luz própria, e seus rostos estavam cheios de uma alegria que eu nunca tinha visto antes. Jesus me guiou até um edifício majestoso no centro da cidade. Era maior e mais impressionante que qualquer estrutura que eu já tinha visto na terra. As portas se abriram sozinhas quando nos aproximamos. Dentro,
Havia uma sala imensa. No centro dela, sobre um pedestal, estava um livro enorme. Ele brilhava com uma luz própria, e eu podia sentir um poder emanando dele. Este Jesus disse, sua voz cheia de reverência, é o livro da vida. Eu olhei para o livro, fascinada. O que ele contém? Perguntei. Neste livro, Jesus explicou, estão escritos os nomes de todos aqueles que amam a Deus e escolheram segui-lo. Cada nome aqui representa uma alma preciosa aos olhos do Pai. Jesus se aproximou do livro e o abriu. As páginas pareciam ser feitas de um material que eu nunca tinha visto antes. Eram finas como seda, mas brilhavam como pérolas. Venha, Jesus me chamou com um sorriso. Eu me aproximei, meu coração batendo forte. Jesus virou algumas páginas e então apontou para um nome. Meu coração quase parou quando vi. Era o meu nome, Emory Callahan, escrito em letras douradas. Seu nome está aqui, Emory. Jesus disse suavemente. Foi escrito aqui antes mesmo de você nascer. Lágrimas de alegria e gratidão encheram meus olhos. Era uma confirmação tão poderosa, tão pessoal do amor de Deus por mim. Jesus fechou o livro gentilmente e se virou para mim. Lembre-se disso nos momentos difíceis, Emory. Seu nome está escrito no livro da vida. Nada pode mudar isso. Então, Jesus apontou para as muitas páginas em branco do livro. E veja, há espaço para muitos mais nomes. Parte da sua missão é ajudar outros a encontrar seu caminho para este livro. Fiquei ali, olhando para o livro da vida, sentindo o peso e a honra da missão que me foi confiada. Sabia que não importava o que acontecesse quando eu voltasse, essa visão me daria força para seguir em frente. Jesus colocou sua mão no meu ombro. Está na hora, Emory. Você precisa voltar agora. Eu assenti, sentindo uma mistura de tristeza por deixar este lugar incrível e determinação para cumprir minha missão. Com um último olhar para a Nova Jerusalém e o livro da vida, me preparei para retornar ao mundo que eu conhecia. Jesus me abraçou uma última vez, seu abraço cheio de amor e força. Lembre-se, Emory, ele disse, sua voz suave mas firme. Viva cada dia como se fosse o último. Ame a Deus e ame aos outros. Esta é a essência de tudo o que você viu e aprendeu aqui. Eu assenti, sentindo lágrimas nos meus olhos. Parte de mim não queria ir embora, mas eu sabia que tinha uma missão importante a cumprir. Estarei sempre com você, Jesus prometeu. Mesmo quando não puder me ver ou sentir, estarei lá. Com essas palavras, Jesus tocou minha testa gentilmente. No momento em que seus dedos tocaram minha pele, senti uma onda de energia percorrer todo o meu corpo. A luz ao meu redor ficou cada vez mais brilhante, até que tudo o que eu podia ver era brancura. E então, de repente, a escuridão. Por um momento, me senti perdida, desorientada. Onde eu estava? O que tinha acontecido? Aos poucos comecei a ouvir sons familiares. O bip de máquinas, vozes abafadas, o som de passos apressados. Lentamente, com muito esforço, abri meus olhos. A primeira coisa que vi foi o rosto da minha mãe, Laura. Seus olhos estavam vermelhos e inchados na ar, mas um sorriso incrédulo começava a se formar em seus lábios. Emory, ela sussurrou, sua voz tremendo. Ao lado dela estava meu pai, Michael. Ele estava segurando minha mão, e pude sentir como ela tremia. Princesa? Ele disse, sua voz rouca. Mamãe, papai, consegui murmurar, minha voz fraca, mas clara. O quarto explodiu em atividade. Médicos e enfermeiras correram para minha cama, checando monitores, fazendo perguntas, parecendo completamente atônitos. Ouvi um dos médicos dizer, é um milagre, não há outra explicação. Nos dias que se seguiram, fui submetida a uma série de exames e testes. Os médicos não conseguiam explicar o que tinha acontecido. Todas as evidências da minha doença terminal tinham desaparecido. Era como se eu nunca tivesse estado doente. Minha recuperação foi rápida e completa. Em questão de dias, eu estava de pé, andando, comendo normalmente. Os médicos chamavam isso de recuperação milagrosa.
Mas eu sabia que era muito mais do que isso. Quando me senti forte o suficiente, comecei a contar para meus pais sobre minha experiência. Contei sobre o Jardim Celestial, sobre Jesus, sobre a Nova Jerusalém e o Livro da Vida. Falei sobre a missão que me foi dada. No início, eles pareciam confusos, talvez até um pouco céticos. Mas à medida que eu continuava a falar, compartilhando detalhes que uma menina de 12 anos não teria como inventar, vi a compreensão e a admiração crescerem em seus olhos. Oh, Emory, minha mãe disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Que experiência incrível você teve. Meu pai, sempre o mais cético, parecia estar lutando para entender. Mas ele me abraçou forte e disse: Não sei exatamente o que aconteceu, princesa, mas sei que foi algo extraordinário. E estou tão feliz que você está de volta conosco. Nos meses e anos que se seguiram, mantive minha promessa a Jesus. Comecei a viver cada dia com propósito, espalhando amor e bondade onde quer que fosse. Não era sempre fácil. Havia dias em que eu me sentia desencorajada, dias em que as memórias do céu pareciam distantes. Mas nesses momentos, eu me lembrava do livro da vida, do meu nome escrito nele, e encontrava forças para continuar. Compartilhei minha história com quem quisesse ouvir. Alguns acreditavam, outros não. Mas isso não importava. O que importava era a mensagem de amor e esperança que eu podia compartilhar. Hoje, anos depois daquela experiência extraordinária, ainda sinto o impacto daqueles momentos no céu. Cada vez que ajudo alguém, cada vez que mostro amor a um estranho, sinto que estou cumprindo a missão que me foi dada. E nos momentos quietos, quando fecho meus olhos, às vezes posso quase ouvir a música celestial, sentir o abraço amoroso de Jesus, ver o brilho da Nova Jerusalém, e sei, com uma certeza que vai além de qualquer dúvida, que um dia voltarei para lá. Mas até lá, tenho um trabalho a fazer aqui na terra, um trabalho de amor.